Você vê, sabe quem mais gosta dessa técnica, Miguel? Dentista que vai ser tratado. Porque dentista gosta de cortar o dente dos outros, não gosta de cortar só a própria boca, né? Verdade. Quando você fala pro Verdade, dentista verdade. isso, ó, dá pra fazer sem desgastar os dentes. Opa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, quando a É gente isso que vem eu pensar quero. isso para o nosso paciente, o que é o melhor para o paciente? Então é isso que tem que ser feito. Então, de antemão, em nome do Ibon Rio, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, você sempre solícito. Conta pra gente como surgiu a ideia e como é que foi isso lá no início. Tanto naqueles pontos que você via como um benefício, quanto nas dificuldades também, que eu acho que a dificuldade fez você crescer muito dentro da evolução da técnica, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso aí, irmão. Então, eu acho que tem muito do inconsciente coletivo. Quando a gente abraça uma técnica, a gente vê uma técnica diferente, a gente fica tentando melhorar, né? O que eu posso evoluir com a técnica? Então, na verdade, acho que o ponto de partida sempre foi assim, o Douglas Terry, né? Ele lançou uma ideia, o Diego também desenvolveu, e aí a gente fez alguns casos na faculdade, né? Até no consultório também, com a resina Flow, e a gente acompanhou ao longo do tempo esses casos. Enfim, uma coisa que a gente percebeu, o material que a gente usou lá, né, da resina Flow, lá a gente teve até um resultado bom, mas em alguns casos a gente perdeu um pouquinho da qualidade de brilho, alguns maiores, reconstruídos um pouquinho maiores, começaram a lascar. Então, enfim, a gente ficou pensando como melhorar, basicamente como melhorar. E a gente está muito envolvido com a técnica de de cimentação com resina composta, né, termoaquecida. Termomodificada, né? Termomodificada, perdão, exatamente. Para posteriores, não para anteriores. Mas a gente já estava com aquela pegada de aquecer a resina composta, né? Daí que surgiu a ideia, poxa, se a resina composta normal com o aquecimento consegue ser mais fluida, entre aspas, né? Uma densidade menor, consegue escoar, né? Será que a gente não pode tentar fazer isso com essa pegada, né? De usar o índex transparente, usar uma matriz transparente e conseguir usar como se fosse uma forma, só que ao invés de usar resina fluida, usar uma resina composta que a gente já conhece há mais tempo, a gente já domina, tem uma característica de maior resistência comparado à Flow. Então, essa foi a ideia inicial, né? Mas a dificuldade foi como fazer isso, né? E não foi muito fácil. Como fazer isso funcionar? Então, os primeiros casos que a gente fez no laboratório, testando, foi um desastre, foi uma coisa horrorosa, né? Até ir melhorando, até a gente entender que algumas coisas que a gente faz na injetada não funcionavam na resina composta normal. As resinas que se comportam melhor, algumas não funcionam bem com essa técnica, né? E aí a gente viu vários trabalhos. Quando você diz que não funciona bem, é porque elas não modificam o suficiente com o aquecimento, não né? tem exatamente, ela não tem o escoamento que precisa para sair o excesso. Porque a injetada você coloca na medida certa e você vê quando ele preenche, né? Na resina composta normal você não consegue injetar porque não tem essa fluidez. Não tem, mesmo que você aqueça demais, e se você aquece demais, você começa a ter bolhas, né, na resina. Então, você cozinha ela, né? Seria isso, né? Você Exatamente. acaba cozinhando a resina, né? Então você tem algumas limitações, alguns limites importantes, né? E aí a gente viu alguns trabalhos do Rogério, né? Rogério também sobre... Rogério Marcondes? Marcondes, exatamente, Rogério Marcondes. E a gente viu que nos trabalhos deles, assim, algumas resinas se comportavam melhor. E uma delas foi, até que a gente adotou como a principal, que é a Empress Direct, né? Que tem ela já naturalmente é um pouco mais molenguinha, né? Então, se você aquece um pouquinho, ela já fica com uma consistência que ajuda muito na técnica. Mas, basicamente, a gente percebeu assim, que em vez de injetar, a gente tem que fazer ela escoar, sair. Baratieri mandando um beijo aqui, ó. O O Robson também tá aqui com a gente, o Robson Mamed, né? Legal. Nosso técnico, ele também faz bastante coisa pra você, né? Com certeza. Não, Robson, cara, ele faz trabalho maravilhoso. Esse é um mestre. Mas vamos lá, continua lá. Então, a ideia, na verdade, conseguir uma resina que conseguisse escoar para fora, né? Aí a gente fez alguns testes, e aí fizemos ductos de escoamento, fizemos uma coisa, até depois, não sei se eu cheguei a comentar contigo, a gente fez no modelo de gesso ou no modelo impresso, uma leve depressão, isso, para que a matriz pressionasse a gengiva, então não ficasse excesso na área cervical e saísse tudo pelo ducto de escoamento, né? Mas basicamente foi entender assim que é possível fazer com uma resina composta normal,
Inclusive, alguns trabalhos lá fora também, já fala da Francesca Vailate, né? Ela lançou esse ano, foi depois do que a gente falou, né? Do White Bite, que ela faz em posterior e também anterior, que ele chama de three steps, né? É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Quer dizer, é o que eu te falei no começo, é um inconsciente coletivo, as pessoas entendendo que é uma odontologia mais conservadora, que é um alcance social muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de faculdade ou de atendimento mais público. Custos, né? Custos reduzidos, muito né? mais reduzidos, né? E uma previsibilidade bem razoável, bastante boa para a maioria dos casos, sabe? Então, o alcance da técnica é muito maior para o clínico que não está acostumado a trabalhar com cerâmica, que tem dificuldade de trabalhar com laminado, né? Ou, né, pensando no custo bem reduzido, foi um caminho bem legal, bem bacana, né? Legal, sem dúvida, sem dúvida. Então, é bom eu ouvir, assim, na verdade, não só o que eu já tinha escutado, que as pessoas, quando elas hoje veem você falar sobre esse produto, na verdade, elas já pegaram um produto muito mastigado, né? Você já quebrou a cabeça junto com a tua equipe, né? Vocês já deram um soco em ponta de faca ali, bastante, até conseguir chegar num modelo que fosse reproduzível, vamos dizer assim. Porque, Sequito, a gente olha hoje, assim, casos lindos, maravilhosos. Quer dizer, na verdade, hoje não. O professor Baratieri está aqui, você pega o livro dele lá do século passado, não falando que é um livro velho, mas na verdade é um livro atual, mas que foi publicado no século passado, livros que eu estudei na minha graduação. E todos nós estudamos, todos nós. E você vê coisas lindas, né? Mas aí o dentista acaba ficando assim, poxa, mas é o Baratieri, poxa, mas é o Newton Fall, poxa, mas... Claro, existe muito preparo desses profissionais, muita dedicação por trás. Então não fique achando que você vai pegar o teu primeiro caso na técnica de resina termocompactada e vai tirar resultados igual o Sequito mostra hoje em dia junto com a equipe dele. Não, é um processo de escadinha, né? Uma evolução que o dentista vai evoluindo. Mas eu entendo, e me corrija se eu estiver errado, eu entendo que você, hoje, consegue mostrar para o dentista talvez um caminho que encurte um resultado de excelência, gerando um treinamento que tem que existir, mas que também talvez não seja tão sofisticado quanto uma resina estratificada manualmente. E eu não estou falando de um elemento só, não estou falando de um central que é complexo. Mas, na verdade, eu estou falando do cara fazer uma bateria labial, o cara fazer 10 dentes, ou ele fazer uma boca inteira em resina, que manualmente se torna algo muito, muito complexo. Né? Você imagina, manualmente com resina, restabelecer uma dimensão vertical de oclusão. Como é que faz isso? Não dá para fazer. Não dá, é muito difícil. A mão livre. A mão é muito difícil, porque no enceramento, aí vem a próxima questão da pergunta lá do início, né, que eu quero que a gente vá contando a história desde o início, até você me dizer o que você pensa para o teu futuro em relação à técnica. A gente pegar um enceramento diagnóstico, que é lindo no modelo, que você faz o mock-up e você encanta todos, o paciente fica encantado, as pessoas que têm acesso àquelas fotos se apaixonam. Mas quando você vai reproduzir aquilo manualmente, se torna algo inviável, porque, primeiro, muitas vezes quem encerou foi o técnico, não foi o dentista. Apesar de eu saber que a gente participa da mesma ideia que o dentista tem que encerar, que seja com cera ou que seja com resina, como você chama de resinamento, né? Que o dentista tem que ter esse controle desde o início do processo para que ele possa evoluir até clinicamente. Então, você pega aquele enceramento que, poxa, no articulador tá lindo, tudo funcionando, relação estável de oclusão. Só que quando você vai para a boca tentar reproduzir aquilo manualmente, é impossível. E aí, qual foi o teu insight a partir do mock-up? Bem, fizemos um mock-up, né? Agora está funcionando super bem, é lindo, todo mundo aprovou. Como é que eu posso agora, dentro da restauração de resina, levar isso igual ao mock-up? Né? Aí você veio no silicone transparente. Fala um pouco sobre essa saída da bancada para a boca. Bom, essa questão é muito legal, Miguel, porque quando a gente faz um mock-up, né, o pessoal que está escutando, mock-up seria uma simulação clínica do seu enceramento que você carrega para a boca, né, através de uma barreira de silicone e uma resina bisacrílica, e fica, assim, super bonito. Bom, falando do fluxo digital, jogando um pouquinho a bola para você, você consegue realmente fazer a cerâmica igual ao mock-up, porque você vai fazendo um fluxo digital. Mas, assim, a grande maioria, vamos dizer assim, eu acho que um percentual muito alto ainda de dentistas não tem acesso ainda a esse fluxo digital por vários motivos, né? E aí, você pede para o técnico fazer o parecido com o ensinamento. Mas nem sempre fica parecido com o ensinamento, né? Fica baseado, mas igual não fica.
Tá? E pior, se você usa aquele mocap, aí faz aquela barreira lingual, a técnica de shell, né? Só para lingual, e depois faz manualmente na vestibular, dente por dente, é muito difícil. Você não vai fazer nunca igual ao ensinamento. Você vai se basear somente a posição lingual e altura, né? Mas assim, toda vestibular não fica igual, a não ser que você seja um exímio escultor. Mesmo assim, não fica igual. Eu sei porque eu fazia o meu ensinamento, depois fazia na boca, não ficava igual. Ficava bom, mas não ficava igual. Nunca fica igual. Materiais diferentes, né? Materiais diferentes, com comportamento diferente. A textura que você faz na cera não é o mesmo. Você não pega uma roller deck para fazer uma textura numa resina. Você vai fazer textura ou com espátula e com broca, que é muito mais difícil, né? E é muito mais demorado. O ensinamento, depois que você assume o ensinamento, lógico que cada um vai ter um ritmo, mas você faz um ensinamento de canino, eu faço assim, 40 minutos, 1 hora no máximo. Canino, premolar. É lógico que cada um vai ter o seu ritmo, mas vai conseguir fazer um acabamento absurdamente melhor do que fizesse na boca. E aí, a grande sacada, assim, você já visualizou isso desde lá no começo, nós já visualizamos, é conseguir transportar, copiar um modelo, é uma forma, né? O grande sacada é a forma que você copia do seu ensinamento e transfere exatamente igual, porque a grande barreira do dentista no consultório é conseguir fazer anatomia externa. Porque a dentina, né? Isso a gente consegue fazer de uma maneira bem simples, uma coisa que não muda muito, você consegue... É só você conhecer um pouco mais das massas da resina que você entende o que bloqueia a luz, o que transmite luz, né? Isso. Então isso é muito reproduzível. A gente não está tornando o processo... a gente não está dizendo que é um processo simplificado, não, mas é um processo que você tem mais domínio a partir de um treinamento conhecendo aquela resina, né? É uma curva de aprendizado bem mais tranquila, curva, né? É perfeito. Agora, o formato dente, a textura, né? Fazer aquela curva incisal de canino, de pré, exatamente igual ao modelo, é só através de uma transferência. Não tem jeito. Ou fluxo digital, ou uma forma. Né? Sim, a técnica da forminha. Boa. O Christian Coachman, né? Sabe que nós somos fãs do trabalho dele, e você tem o próprio Ângelo que trabalha lá com você direto, que é um dos parceiros do Christian na parte de laboratório, né? Ele é responsável pelo DSD Lab no Rio de Janeiro. A gente tem uma frase que o Christian traduziu de uma forma muito simples. Ctrl+C, Ctrl+V. Copy and paste. Copy-paste, né? Copy and paste. Copiar e colar. É exatamente isso que essa odontologia simplificada vem tentando fazer. Tornar o processo clínico o mais simples possível. Claro que o teu gasto, né, a tua energia, Sequito, você gasta lá no teu ensinamento. Você gasta no teu planejamento. Você gasta na tentativa de gerar um mockup que seja o mais fiel como um test drive. Sem dúvida. Né? Eu acho que a nossa maior energia é essa, porque depois levar isso para a boca com o silicone transparente, que é o que quero que você entre agora para falar nisso, que é a nossa continuação dessa pergunta, com o silicone transparente isso começou a se tornar possível, porque quando a gente trabalhava, eu comecei essa técnica com acetato. Eu fazia acetato, não para dente anterior, para dente posterior, que era uma técnica que a gente chamava técnica do carimbo. Você vai lembrar bem disso, né? A técnica do carimbo. Eu reconstruía a oclusal do dente quase completa e a última camada, que era a camada da anatomia oclusal, eu fazia um acetato, aquele acetato me dava a chance de compactar uma resina ali dentro, condensar, levava, polimerizava através dele, só que quando eu tirava, a anatomia estava toda arredondada. Porque o acetato não tem exatamente, então uma anatomia toda arredondada. Então eu gastava uma energia com ajuste. Broca, ajuste oclusal, carbono, fazendo suco primário, suco principal, suco secundário. Então era algo. Aí chegou... Isso, exatamente. Aí chegou... Exato. Aí a Zermatt traz o Elite, né, para o Brasil. Foi o primeiro silicone que eu tive contato. A Jo da Labor Dental me apresentou ele, eu comecei a testar. Só que é um silicone que não podia ir para a boca. Não o Glass, o Elite transparente, o de laboratório. Verdade. A gente está falando de talvez 5 a 7 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu comecei a ter contato com esse material. Só que era um material que não podia ir para a boca, Sequito. Ele não tinha Anvisa para a boca. Então eu só podia usar em modelo e replicar modelo, duplicar modelo, fazer a restauração de resina em modelo. Funcionava super bem, né?
Encerava, Sim, sim. moldava o pacientezinho e fazia a restauração no modelo e cimentava na boca, né? Com Sim, sim. resina fluida, ou com resina composta, aquecida, ou até mesmo com cimento resinoso. Aí Sim. chegaram os silicones transparentes que podem ir para a boca, Transil, Sim, Hexaclear, Elite sim. Glass, aí tem alguns no mercado e tal. A tua pegada nesse silicone também foi tentar facilitar a construção da muralha, né? A gente conversou É sobre isso. verdade. Então, Sim. me fala um pouco agora, a gente destrinchou o encerramento da importância dele. Tá, e como é que eu Aham. levo essa anatomia no esquema de copy and paste para a boca do paciente? Fala um pouco para a gente disso. Ah, boa. Então, Ah, um a parênteses, gente um sempre. parênteses. A Tessia comentou aqui algo também que eu acho fantástico. Eu tenho um acompanhamento já de alguns bons casos, desde a resina injetada para compactada, pacientes jovens. Uma excelente opção. Lógico, é verdade, até assim, Uma é excelente parceiro, opção. é Porque a parceiro. quantidade de pacientes jovens que nos procuram para Procura a modificar o gente, sorriso, que eu falo, cara, olha exatamente, só, eu não paciente vou com. cortar teu dente, eu não vou fazer Exato, laminate em boa, você, eu não é vou fazer exatamente. lentes, né, como as pessoas. Não vou fazer isso. Teu caso é para a gente modificar com resina. E essa Isso, técnica cabe muito bem, né? muito, muito. Não, não, com certeza, muito mesmo. Então, em relação a essa silicone transparente, sempre eu acho que quanto mais a gente simplificar, melhor, né? Quanto mais a gente Uhum. conseguir diminuir o custo também Pro pro dentista, né? aluno, né? Mas pro dentista, perdão, pro dentista é Uhum. melhor. Não, mas Então, mas então a ideia assim, eu fiz uma experiência, né? Eu peguei uma silicona convencional de adição, eu usei o da Evoclar, que é o virtual, que ele é mais durinho, né? E é mais fácil uhum, de contrastar. E aí eu fiz como se fosse uma muralhazinha, um murinho em volta dos dentes que eu quero reproduzir. E com isso eu uhum, consegui criar um compartimento para você injetar uma quantidade de silicone muito menor, bem menor mesmo, né? E aí você, com a prensagem de um filme tipo Rolopac, aquele plástico filme, né? Se você colocar é imediatamente, Rolopac, né? ele, Rolopac, né? assim, É um Rolopac, cada né? vez menos bolhas, né? Rolopac, né? Então essa técnica, até tem aqui um vídeo, posso até mostrar, mas assim, colocando assim imediatamente depois, eu agora zero bolha, não tem mais bolha nenhuma, depois que eu vou pegando o jeito, né? E a quantidade de Sim, vai silicone aprendendo, ficou né? assim, um terço do normal, né? Um terço normal. E resultado, assim, fica bem legal, porque a própria pressão do Rolopac é muito forte. Quando você injeta silicone transparente, o Transil, né, que eu tenho usado, e coloca o Colopac ao mesmo tempo, fica bem legal. Não sei se você chegou a experimentar, porque eu sei que a panelinha fica Sim, excelente, né? Fica sim, não, vamos excelente. lá, eu vou, Mas a eu vou mais te pra. dar Né? eu vou te dar Sim, meu feedback aqui. Eu vou só pedir um parênteses aqui. Tem aqui sim, sim. Léo Odontodicas. Pessoal, seguinte, no finalzinho eu vou abrir espaço para tirar algumas dúvidas Ah, da boa, boa. galera. Legal. É, Se escrever aqui no comentário, vai se perder isso. Então, vai lá na interrogação, que a gente tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, clica e escreve lá a tua pergunta, porque aí ao final, Sequito, eu acesso e vejo algumas perguntas Boa. e aí a gente tenta responder, né? Tá Essa bom, do Léo é Léo? muito Faz boa. isso. Essa do É Black muito boa, mas Space. Bem legal. vamos tentar deixar isso para o final, só para a gente não perder a linha de raciocínio. É, Tá legal. Seguito, eu aprendi a fazer a muralha de silicone lendo o livro do Douglas Terry. Né? Em 2015, Sim. 2017, na verdade. O livro é de 2015, 2017 eu comprei. Estava eu, Alexandre Teixeira e o Gustavo de Deus lá nos Estados Unidos, num congresso. A gente acabou criando esse hábito de ir lá fora, estudar um pouquinho, tentar pegar a técnica antes dela chegar aqui. E aí a gente viu uma aula do Douglas lá, do Terry, e eu comprei o livro e trouxe. Aí comecei a ler e comecei a aprender a fazer. Só que a gente não tinha o silicone ideal para isso. Ele usa um silicone chamado Sim. Memosil. Memosil. Não sei se você já ouviu Nossa. falar desse silicone. Não, não, não. Essa É não. um silicone transparente, vendido nos Estados Unidos também, só que ele é um transparente meio azulado. A consistência dele, eu cheguei a manipular esse material, a consistência dele não é tão boa quanto o silicone que a gente tem aqui, que é o Transil, e o Elite Glass, para mim, são os melhores silicones que a gente tem no mercado nacional, acesso para os dentistas. Né? O padrão ouro seria o Hexaclear, né, que é o da GC, Sim. só que a gente não consegue comprar aqui no Brasil esse silicone. Então a gente está bem servido com o Elite Glass e com o Transil F, da Ivoclar. Sim, eu É, também acho, também acho. então, meu primeiro contato com o silicone transparente dentro da técnica da injetada foi fazendo a matriz de acetato, construir uma matriz personalizada, porque existem moldeiras transparentes, né? Eu vou do Sim. pior
para o que você está chegando agora, né? Existem moldeiras de estoque transparente e o que eu percebi é que como a moldeira é padrão, eu não tinha a adaptação dela perfeita em todos os arcos. Então acabava que eu tinha que ficar fazendo alguns ajustes nela, assim, não mudando a forma, mas tentando calçar ela com alguns silicones de moldagem para eu não ter excesso de material transparente, por exemplo, no palato. Não precisa de silicone transparente no palato. Então eu fazia um palato artificial com silicone de condensação, porque não gruda, né? Ele não gruda no de adição, porque o silicone transparente é a adição. Então ele não gruda, então eu fazia, aí o silicone não escoava para aquela área. Sabe? Então eu fui adequando. Mas aí com a moldeira personalizada, feita a partir da própria arcada do paciente, eu já comecei a reduzir bastante esse desperdício de material e ter uma moldeira que gerava um guia para mim muito uniforme. Sabe? Essa matriz transparente sendo uniforme, ela é interessante, porque você começa a controlar a espessura do silicone, impedindo muita maleabilidade do material e também impedindo excesso de material, dificultando a visualização do que está lá embaixo. Então eu comecei a conseguir controlar isso. E aí você veio com essa proposta de criar uma muralha, né? Que era como eu fazia, por exemplo, em dente posterior. Até troquei essa ideia contigo. Dente posterior, pré-molar e molar, eu circundava ali, jogava. Isso está publicado, isso tem trabalho. Jogava ali, vinha com o Rolopac, pressionava e já gerava ali minha moldeirinha parcial. Né? Gerava minha moldeirinha parcial. Isso funcionava bem. E assim, eu vou te ser sincero, eu sou muito fã de panela, é aquilo que a gente conversou outro dia. Eu, como protesista, eu boto provisória na panela, eu boto silicone na panela, eu boto silicone que vai para fazer uma cap na panela, eu gosto de pressurizar meus materiais. Então, assim, eu tenho boas experiências com... eu tenho. Só que se você me diz que com o passar do tempo você está pegando a manha, né, e está conseguindo gerar silicones com boa translucidez, né, com uma boa transparência e livre de bolha, cara, isso é uma notícia muito boa, porque você tem uma economia de material realmente. Então essa está sendo a minha experiência, né? Assim, mas na verdade o rapidez, olha o que eu faço e o que eu ensino para os meus alunos. Vou dar uma dica aqui para a galera que está assistindo a gente. Sequito, as moldeiras personalizadas eu fiz 3, 4 vezes só. Porque essas moldeiras, elas não são descartadas, né, de acetato. Elas se encaixam em outras bocas. Então eu tenho uma gavetinha lá com algumas moldeiras, cara, e em cima do modelo, e ali já tá prático. Eu vou ali, já jogo o silicone e já moldo. Você tá pronto assim. Entendeu? Então, é claro, já tá pronto. Então a praticidade acaba acontecendo. Mas se a gente está pensando num cara que tá vindo, começando agora, eu acho que ele tem que conhecer essa estratégia assim. Porque ele já abre mão de ter que comprar uma panela, que não é um custo, mas é um custo, né? Não é uma coisa muito cara, mas é um custo, né? E a gente começa a pensar assim, bem, dentro da técnica injetada tem alguns custos, mas na da resina injetada você também vem incorporando. Agora vamos falar da evolução. Desse teu primeiro caso, da dificuldade que você já passou pra gente, quando você achou que realmente, bem, esse é o caminho, a chave está virando aqui agora a partir disso. Fala pra gente aí, quando foi o teu insight de, bem, agora eu me sinto tranquilo de poder falar, olha, eu tenho uma técnica que eu posso ensinar e o dentista vai reproduzir ela. Me fala um pouco sobre isso. Não. Bom, legal. Bom, como eu falei, assim, sempre a gente tinha tido bons resultados com a Resina Flow, mas a gente não estava tão confiante na longevidade, né? Não estava tão confiante. E aí a Adélia, né, que trabalha com a gente, ela é professora lá na FJ também, ela foi nossa cobaia, né? Foi nossa primeira cobaia. Sempre tem alguém amigo, dentista. Ela foi minha aluna no curso de DSD. Ela já fez DSD comigo. Isso. Comigo e com a Fernanda. Ela adora. E aí, falei, Adélia, vamos mudar esse sorriso aí, mas é uma técnica nova, a gente tá testando. Você topa? E aí, assim, de cara a gente conseguiu. Na verdade, de cara não. A gente fez alguns testes sem condicionamento adesivo e aço, né? Para ver se funcionava. Aí testamos umas 2 ou 3 tipos de resina diferentes. Tanto que a gente aqueceu demais, né? A gente deu uma queimadinha nela, porque levamos a moldeira quase 70 graus. Mas amiga é pra isso, Mas ela tava assim, tá queimando. A gente teve essas coisas, foi testando, né? E assim, quando a gente tirou a primeira, a gente, bom, vai ser nessa temperatura e nessa consistência, compactar. E aí a gente fez o primeiro caso na Adélia, ficou perfeito, de cara, assim. Quer dizer, quando a gente botou a carcaça, quando eu já tinha testado umas 5 vezes, né? Aí assim, opa, isso vai funcionar.
E a partir do caso da Adélia, que foi o ano passado, a gente foi aprimorando várias coisinhas, como o ducto de saída. A Paulinha, né? Paulinha Remédio, ela é da Hoff, né? Ela vem Da então com avalização, né? vibrador, aquele vibrador para massageador facial. Pô, em vez de ficar batendo, porque a gente ficava batendo para escoar a resina. Usa esse vibrador. Ele me deu um vibrador, um Vibrata, né? Cara, que maravilha. Você bota ele escuta, Chiquito, olha só, ela te deu um vibrador. Olha, imagina que entrou na live Olha agora, só, que pois acabou é. de entrar Pois agora, é. aí escuta o Sequito falando assim, ela me deu um vibrador, nossa, que maravilha. Calma aí, pessoal. Pois é, pegou mal, né? Calma aí, calma aí, Vamos calma aí. editar esse vídeo Ela aí. me deu um aparelho ultrassônico que faz a vibração, eu acho melhor. Isso, foi a versão para escoamento da resina. A escoamento da resina, né? Aí, até o Ângelo tá pedindo a marca do vibrador, que ele achou interessante aqui, ó. Ah, Sérgio Saraiva também, ó. Sérgio Saraiva tá doido para levar lá para Sobral esse vibrador aí, Pois ó. é, Entendeu? tal de Vibrata, né? Mas vai lá, A desculpa, eu gente não foi podia deixar incorporando passar vários essa. truques. Não podia mesmo. Eu também Não falei a podia, mesma tu me coisa. conhece. Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Não, é verdade. É. Mas O assim, olhinho, mas no Sérgio, primeiro o caso. olhinho dele até abriu mais, reparou, Sérgio? O Sérgio tá falando do teu sorriso. O olhinho dele até abriu mais na hora de Olha o falar do Ângelo aí. vibrador, cara. Mas vamos lá, Mas vamos esse. lá. E aí, a vibração, Sequito, na verdade, quando você falou que dava as pancadinhas, você trouxe isso da cimentação, né? Da técnica de cimentação com Sim, resina termo sim. modificada, né? Exatamente. A gente tinha até aquele da CB aquele vibrador Aquela ponta, ultrassônico, né? Da CB aquela aquela pontinha de ponta, né? borracha, né? Mas Aham. isso a gente pensa, bom, a gente tem que fazer. O cara vai ter que comprar um aparelho Um caro, né? ultrassom para Só poder comprar a ultrassom. ponta. Pois é, falei, cara, a gente tem que tentar simplificar isso. Tentava, assim, aí fomos na batidinha, né? E funcionou, tanto que na da Adélia funcionou, né? Mas, assim, não se compara a um vibrador, né? O vibrador, o Vibrata, né? Aí a Legal. coisa funcionou muito, muito bem, né? Mas, enfim, a gente foi aprendendo muito com os erros, assim, esse desgaste na área cervical, para que a silicone pressione a gengiva e não escoe, né? Não tenha excesso na cervical. Pô, resolveu muito, né? E até uma dúvida do Léo, que botou ele também, né? Do Quando tem Léo. Uhum. diastemas, quando tem black space, ali a gente bota uma teflonzinha, já deixa com uma teflon na posição, já tem menos excesso para lá, porque às vezes a silicone, ela copia aquele nicho, mas não vai até o outro lado. Então você bota uma teflonzinha por lingual, já diminui o excesso por Faz uma lingual. bolinha dela Uma ali, vai lá bolinha, isso, e coloca ali por exatamente. Por trás, né? lingual, né? Porque pelo Uhum. vestibular a silicone até copia, mas ela não dá a volta inteira, né? Então já Aham. diminui muito o excesso, né? São essas dicas que a gente foi incorporando. E agora sim, excesso muito pequeno. Diastema, então, tem duas formas de trabalhar, com dentes com diastemas e sem diastemas. Quando a gente faz só aumento Então calma aí, incisal... segura aí, que é a próxima, Tá, é a próxima. tá Ou bom, seja, tá antes bom, de tá você bom. ir, vamos lá. Então, assim, esse avanço você conseguiu ir melhorando conforme você foi fazendo, né? Então você foi fazendo os casos, a tua equipe Sim, trabalhando, sim, todo mundo te sim. dando Eu e a Taiane. feedback, né? A Assim, própria ficar a assim, Taiane. uma, Eu imagino, a uma cabeça troca de de ideias vocês devia constante. estar ali. É como eu fico ali com a Fernanda Camargo falando, a gente discutindo algumas Isso, coisas relacionadas à evolução dessas técnicas. Então, verdade. você chegou num ponto, bem, agora é legal, tá bacana, vamos começar a fazer isso dentro da pós de uma forma mais corriqueira, vamos levar para os consultórios, Sim, vamos levar para dentro dos nossos consultórios. Aí surgiram agora os casos onde, bem, o caso de certa forma, o primeiro caso, né, que você comentou, que foi da Adélia, eu conheço a Adélia, eu vi até as tuas lives com o caso dela, era um caso, entre aspas, simples. Era um caso de sim, aumento de sim, volume de dente, de alongamento de dente, era um caso que, poxa, legal, a gente tranquilo. está começando com uma coisa mais tranquila. Só que a Exato. técnica, eu vejo que você está extrapolando, eu vejo que você está indo além do caso simples. Você tem relato de Sim, casos de dentes escurecidos, você tem relato de sim, casos de dentes com diastemas grandes até, perfeito. e vários diastemas. Você tem relato de casos de aumento de dimensão vertical, de reconstrução do Sim, terço sim, inferior da face em altura. Então, esse avanço ele foi acontecendo conforme as dificuldades foram surgindo. Então, qual é o caminho que você segue e sugere até para o pessoal que está assistindo? Começar já tá. com um caso um pouco mais complexo? Ou se a gente, de repente, vale a pena começar a treinar de uma forma mais simplificada e ir Sim, sem evoluindo com a dúvida. segurança? Fala, agora vamos entrar Pois para é, esses não. casos mais complexos.
A dica é começar pelo caso mais simples, né? A gente está com um curso online, aí quando o aluno bota um caso de reabilitação oral, né? Com erosão posterior, cara, Ele não quer é para começar começar assim, né? assim, calma. Pois é. Não, começa tanto que o exercício que a gente sugere é fazer só num central, para você se familiarizar o índex transparente. Então a gente começa só num central escurecido, para a gente poder mascarar o substrato, que é tranquilo, e faz só num central, no manequim, né? E depois a gente faz de canino a canino. E na clínica tem que ser a mesma coisa. Pega assim, 2 dentes conós, laterais conós, ou, sabe, um caso que não seja extenso, ou que não tenha diastema, como o da Adélia, um caso mais simples de canino a canino, mas só de aumento incisal, pequenas mudanças de forma, para que você não se enrole, porque é uma coisa nova, né? Então o estresse é na hora de tirar, o índice está perfeito. Então um central, 2 laterais, conós, assim, é dificílimo dar problema, né? À medida que você vai pegando casos com diastemas, aí você tem que fazer a técnica intercalada, para que você não E tenha como é que seria dificuldade de isso? Como é separar. que seria, como é que seria essa técnica aí? Dá uma resumida aí pro Isso, pessoal. isso, então, até que ter falado o seguinte, o grande fator de estresse é se você não conseguir separar o contato proximal, né? Então, se você tem resina com resina na proximal colada, polimerizada, como é que você vai separar aquela região, né? Então, quando você tem Praticamente diastema, você você vai teria ter que entrar maré, com a serra ali, ficar serrando, né? mas é Que é muito, difícil, mas né? aí É seria muito difícil. espesso. Muito, Sim. Então, nesse caso, a técnica intercalada é bem legal, quer dizer, você faz um dente sim, um dente não, um dente sim, um dente não. Você faz 3 dentes com um dente no meio, dente sem preparar no meio. Tá? Depois você dá o acabamento, pelo menos um semi-acabamento, e depois você faz os dentes não, né? Os dentes não passam então a ser preenchidos com a resina e você consegue separar com teflon, isolar com aquela fita isotape ou teflon, para que você consiga fazer intercaladamente e não ter problema de separação dos contatos proximais, né? Aí isso a gente É. tem que fazer passo a passo, por isso que é melhor fazer uma segunda etapa. Se puder treinar com um dente ou 2 dentes separados, melhor. E depois você vai para o Uhum. intercalado, que é um pouquinho mais de trabalho, mas dá menos estresse na hora de separar os contatos proximais, né? Perfeito. E em Assim, relação também aos casos de reconstrução oclusal, para casos de erosão, o sim, que que você tem sim, visto nisso, disso? pois é, eu acho que esse é o caminho, Miel, porque quando você fala de odontologia mais conservadora, né? A gente está falando, os tabletops de cerâmica já vieram assim, na proposta de diminuir, não fazer coroa total, que era o que se fazia há 15, 20 anos atrás, né? Uhum. E agora, assim, essa pegada que a Francesca Vailate também está falando bastante, né? Chama de white bite, você não tem que preparar nada, você não faz desgaste nenhum, zero desgaste. E aí você consegue fazer também ou de forma intercalada, ou até existe alguns casos que a gente consegue fazer em conjunto e separar depois, um aumento oclusal com zero desgaste. Zero desgaste. E é lógico que a gente tem que ver, selecionar os casos para isso, tem que talvez pensar em proteção oclusal, paciente tem Uhum. bruxismo, apertamento, lógico que a gente tem que pensar em proteger o conjunto depois. Mas assim, se o paciente Sim. tem um bruxismo e você não protege depois o apertamento, vai falhar a cerâmica, vai falhar a coroa, vai falhar a resina, vai Não falhar qualquer importa o o próprio dente. material. Não, Não não importa o importa o material, material. né? Mas fazendo tudo. O dente já veio falhando, né? Ao longo do tempo, a destruição Exatamente. aconteceu. Né? O dente, que é uma estrutura Exatamente. que tem uma rigidez interessante, tem um sistema Que seria de a absorção de natureza, né? impacto, a natureza Sim. construiu, então, sem dúvida. Ó, tem um recado aqui, ó, tem a Pepita aqui, ó, esse cara é bom. Escreveu aqui para você, ó, a Pepita escreveu, ó, esse cara é bom. Pepita. Né? Ela é Pô, tá suspeita, me pô, ela é fiscalizando, tá? suspeita. Tá de olho aqui. É, ela é suspeita. Mas sabe, Então, Miguel, pode continuar. essa pegada do posterior, não, só para concluir, eu fico realmente, eu sei que você é meio empolgado com isso, mas assim, a ideia de você conseguir fazer uma odontologia menos invasiva, com alcance social absurdo na faculdade, né? Para dar alguma, assim, talvez não seja a, a, a solução final, mas a gente está evoluindo nesse caminho, sabe? A gente está procurando caminhos para ser menos invasivo, né? E Sequito, conseguir reabilitar pacientes, né? eu acho que aí você toca num ponto muito interessante, que é você devolver para o cara aquilo que realmente ele perdeu. Não foi a broca que fez Sim, sair. Não é o dentista que vai lá e tem que fazer. Chiquito, a gente aprendeu preparos que a gente desgastava, sei lá, 60, sim. 70% da coroa, e às vezes o problema era infinitamente pequeno, só que você tinha que acabar envolvendo uma área maior,
por uma questão de sim. retenção, de forma de conveniência. E essa modalidade de tratamento, pensando em preservação dental, cara, isso tem um apelo, sem dúvida, no custo, isso tem um apelo, sem dúvida, na facilitação do processo, porque fazer preparo Muito, não é muito, uma coisa muito mais rápido. simplificada, é. E, cara, eu Sim, acho que o sim. maior ponto nessa história, o maior beneficiado nisso tudo, é o elemento dental, é o paciente, porque você está preservando estruturas ali que são importantíssimas para uma adesividade, né? Para uma retenção dessas restaurações por mais tempo do que a gente ficar colando em dentina e ter uma fatia de esmalte mínima para que você tenha a segurança de longevidade. Eu acho que esse ponto realmente é, para mim, fundamental no processo. É onde eu mostro para os meus É, alunos dentro do curso, lá no IBOM, cara, o apelo de preservação, na verdade, não é porque você está criando um processo de preguiça no consultório. Pelo contrário, sim, não, não você está jeito nenhum. criando um processo de trabalhar de forma mais inteligente, né? Sim. E a resina nesse aspecto, o grande, vamos lá, a virada da chave é você tem uma forma que você transfere exatamente a resina composta para o que o paciente tem. Tirou, cara, tal. O que sobrou de dente saudável, você aproveita integralmente, sabe? Não tem que fazer um preparo de tabletop, não tem que nada. Você vai Exato, cara. restabelecer o que o paciente Exato. tinha e controlar, tentar evitar que a coisa se deteriore. Mas você vê, sabe quem mais gosta dessa técnica, Miguel? Dentista que vai ser tratado. Porque dentista gosta de cortar o dente dos outros, não gosta de cortar da sua própria boca, né? Verdade. Quando você fala pro Verdade, dentista verdade. isso, ó, dá para fazer sem desgastar os dentes. Ah, opa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quando a É gente isso que vem eu pensar quero. isso para o nosso paciente, o que é o melhor para o paciente? Então é isso que tem que ser feito, É, sabe? Essa pegada exato. conservadora, eu acho, eu fico empolgado mesmo, porque eu acho que isso é uma evolução, desgastar cada vez menos dentes, né? Eu acho que é uma Uhum. tendência que eu sou protegista das antigas, né, Miguel? Já posso Raiz, falar assim, raiz. eu sou aquele Protegista raiz. raiz. Mas eu fui, o Paulão fala que eu fui humanizado. Quando eu fiz dentística depois, né, no mestrado, Você foi eu me humanizei, humanizado. fui humanizado, exatamente. E depois Paulão disso, é a isso figura. incorporou. Então, toda a técnica que assim, a gente fala de preservar dente, me interessa. Toda a técnica é reversível e preserva dente. E seja simples, olha só, em menor custo para o paciente, né, É. maior alcance Isso nos social. atrai. Pô, Isso nos atrai. Isso nos atrai muito, muito. muito, né? Mas olha só, eu vou te falar um É bem negócio aqui que eu interessante. acho que você nunca teve essa experiência. Apesar de todo esse teu tempo de magistério, eu duvido que você já tenha ensinado essa técnica com cirurgião maxilofacial como eu ensinei. Peraí, deu uma cortada aí, repete aí que eu duvido o quê? Vamos lá. Eu duvido que você já tenha ensinado essa técnica por um cirurgião Ah, bucomaxilofacial. não, 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 Ah, não mesmo. sabe por que eu estou falando? Doutor Ah, Pedro Luiz entrou aqui, um querido amigo de São Paulo, virou um amigo, eu conheci ele no meu curso, ele veio de São Paulo com a esposa fazer o curso, e ele é cirurgião, o cara que corta maravilha. aqui, corta, serra, sabe, martela. Cara, e vou te dizer, o resultado dele dentro da técnica foi impecável. Impecável. Para Que mostrar legal. como a técnica é simplificada, até para aqueles dentistas que não tenham o controle, que não tenham contato diário com o material resina. Ele falou, Sim, Miguel, eu não mexo com resina, ó, há muito tempo, mas eu vim aqui porque, como cirurgião dentista, eu gosto de estar ciente daquilo que eu posso ofertar para os meus pacientes. Eu faço uma cirurgia sim. bucomaxilofacial, mas a minha esposa, ela pode reconstruir depois a estética dentária com uma técnica mais simplificada, né? Então eu fico muito feliz quando o Pedro aparece e dá sempre o sinal dele aí de fumaça pra gente. Pedrão, um grande Legal. abraço, Show. tá? Legal, né? Cara, Sequito, Joia. por incrível que pareça, só faltam 10 minutos pra gente fechar uma hora. Olha que Caramba! doideira. Que coisa rápida, né, cara? Passa Mas é rápido, que é né? Mas empolgante, vamos. né? A gente vai se É empolgando. muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, assim, só para eu fechar a minha linha de raciocínio, eu acho para a gente fechar a história que você contou, e no finalzinho a gente tentar responder algumas perguntas. É, Sim, sim. bem, e o que você espera, Sequito? Assim, assim, na verdade eu já tenho. Você já deu um insight do que você espera disso, né? De atingir uma população maior, que tenha baixa renda, dentro das faculdades, levar isso para os alunos de graduação, para que eles comecem já desde novos a ter contato com odontologia
mais conservadora e menos destrutiva, né? Que essa odontologia que a gente vê em Instagram não é uma odontologia tão conservadora, porque a gente só vê um antes e depois, a gente não sabe muitas vezes o durante, o que aconteceu ali, né? E todo mundo chama hoje restaurações de lente de contato. Eu já tive paciente que usa dentadura, isso aqui, querendo fazer lente de contato comigo. Usa dentadura, pró-total. É verdade. Não, doutor, eu vim aqui para fazer lente de contato, então calma, não é bem assim, né? Porque eu vi no Instagram que é uma técnica, calma, né? O que você pretende isso aqui? Como é que você acha que isso vai... Que caminho? Você acha que a indústria vai começar a pensar também em resinas, onde talvez a gente não tenha mais que criar dispositivos para aquecer e talvez já existem, eles fabriquem pistolas que possam vir a gerar resinas mais aquecidas? O que você pensa disso? Isso sempre vai ter o interesse das indústrias, eles vão percebendo o que está mudando. Eu acho que essa é uma tendência irreversível. Na minha maneira de pensar, você conseguir usar formas, né, módulos, barreiras transparentes, vai ser cada vez mais forte. Eu vejo isso como uma tendência mundial, tanto que tem outras pessoas falando coisas muito parecidas ao mesmo tempo que a gente, né? Porque simplifica muito para o técnico. Então, logicamente, isso atrai muito a visão dos fabricantes, né? A silicone transparente é um pouco disso, né? Já perceberam o quanto que tem potencial de desenvolver e facilitar a vida do clínico. Da mesma maneira, eu acho que a gente vai ter talvez resinas específicas para conseguir esse efeito de compactação mais fácil, para ter menos problemas com bolhas, que facilita um pouquinho mais o escoamento, né? Eu acho que vai ter uma visão da indústria para isso também, né? Mas você vê que panelinhas que deixam a temperatura ideal, né? A gente usa chaleira elétrica, usa aquecedor de cera, né? Mas não é nada tão específico. Mas são todas coisas bem fáceis de comprar no dia a dia. Termômetro culinário, né? A gente usa termômetro culinário para ver a temperatura e funciona, né? Mas eu acho que talvez tenha alguma tendência a resinas específicas para fazer termocompactação. Eu acho. Eu acho que a panelinha, não sei, a panelinha de cera, acho que eu até comentei contigo, né? Que eu resgatei a minha plastificadora de Godiva primeiro. Perfeito. Eu resgatei a minha plastificadora de Godiva. Lá atrás, meu irmão estava parada no consultório há não sei quantos anos. Eu resgatei ela e no Ibon eu fui para a panelinha de cera, que era uma alternativa que eu dava para os meus alunos que queriam aquecer o selamento periférico na moldagem de prótese total. Né? Então a gente colocava ali na posição que era relativa próxima a 60 graus, né, para Godiva, e levava. Então é o que você falou, eu acho que a indústria realmente pode entrar junto com a gente para criar um caminho, de repente, mais simplificado, que já é, né? Na verdade já é, mas criar mais ainda, né? Um processo mais simplificado, né? Legal, cara, que legal. Fico muito, muito contente. Vamos ver se tem aqui umas perguntas aqui. Na verdade, o Léo perguntou qual a temperatura que a resina vai para a boca, o Léo Odontodicas. O que você acha, Sequito? Você comentou que a primeira vez que você fez, você queimou a velha, né? Queimei porque a própria moldeira ficou quente demais, né? O índex transparente ficou quente demais. Na verdade, quente demais tem mais chance da bolha na resina, então não é bom. Né? A gente estava deixando em 60 graus e aí a gente coloca dentro do saquinho plástico o índex transparente com a resina já compactada e deixa 1 minuto. E aí, naturalmente, a temperatura vai cair de 60 para 59, 58. Então, a gente tira mais ou menos a 55 graus. E no caso da resina que a gente está usando, a Empress Direct, né, ela fica numa viscosidade muito boa. Ela fica com uma fluidez muito boa. A gente já percebeu que outras resinas ficam menos fluidas, tá? Então, de repente, algumas não são tão adequadas, né, para essa técnica, né? Mas a da Empress funciona muito, muito bem, muito bem. Então a ideia, então... Não é legal falar que não funciona, mas é o que funciona. Né? Sim. Léo, é bom falar o que funciona, não vou falar... Sim, eu te entendo. A gente trabalha, então, na faixa de 60 graus e quando até chegar realmente em boca, essa temperatura vem caindo. Mas mesmo assim, a resina, essa que você deu de exemplo da Ivoclar, então, esse ela se mantém... Legal, porque se mantém na temperatura, porque ela está dentro da moldeira. Quando você tira... Quando a gente aquecia a resina e tentava injetar, primeiro que você não conseguia compactar dentro da moldeira. E segundo que ia esfriando. Ela fica grudenta, né? E ela fica grudenta, né? Fica grudenta. E a moldeira tá fria, entendeu? Ela vai esfriar. Injetar não é legal. Rápido. Você tem que aquecer, você primeiro tem que compactar. Essa é uma dica muito boa.
tem que compactar bem fora da boca, quer dizer, sem estar aquecida, compacta bem na vestibular. E aí sim, você leva o conjunto todo, você aquece o conjunto todo. Então, quando você tira do saquinho plástico, o conjunto todo está quente, você não perde 6 graus por segundo, porque está na moldeira, né? Não é que nem a resina termomodificada que esfria muito rápido, porque a moldeira mantém a temperatura. E a boca tem que estar pronta. Estando pronto, condicionada, você vai lá e blup, encaixa de uma vez. Não pode mexer. Se mexer, dá bolha. Né? Então você tem que encaixar, escoar e Estabilizar. polimerizar. É sim. Tá. Estabilizar, Show. encaixar, né? E funciona. Show. Funciona A muito outra bem. pergunta do Léo, você já acabou respondendo, que foi a dica para o diastema, né? Ele já tinha feito essa pergunta, então você já tinha respondido ele. Ó, tem Meu iPad tá falando Siri, sozinho. a Siri tá O querendo Felipe participar da começou a live falar aí, aqui. cara. Né? Pera aí, deixa eu desligar ela aqui. Pronto. Ô, Paty, tô te esperando lá segunda-feira. Passa lá na segunda-feira que a gente vai criar um sorriso Ele top começou aí a pra falar você, aqui. Paty. Ela queria entrar na live aí, queria entrar na live. Tem uma pergunta aqui, Sequito. A Idente Odonto, é possível usar a técnica RTC na região oclusal? Bem, ele deve ter chegado na live ainda há pouco, né? Mas sim. É Sim, possível, a sim. gente falou, essa live vai E é ficar gravada, depois bem volta para bacana. assistir, né? A gente falou isso, né? Sim. Dentro da live, e até mesmo desde lá do início, né? Como eu falei para vocês, que eu começava fazendo restaurações posteriores, parciais ali, com moldeirinhas feitas com esse silicone de moldagem. Então, eu acho que vale a pena assistir essa live aí. Ela vai ficar gravada, a gente vai eternizar esse bate-papo, para quando a gente estiver bem velhinho, a gente ver como era bom ter pouca ruga. Também que eu já estou vendo aqui que eu estou precisando. O Demétrio Ajus outro dia falou que queria fazer minha testa. O Demétrio da harmonização, né? Um amigão de colégio. O Demétrio é meu amigo de colégio, cara. A gente estudou no São José junto. Que legal. Né? E ele virou uma referência aí na harmonização orofacial também, um excelente endodontista. Bem, não temos mais perguntas aqui. Cara, Sequito, 2 minutinhos finais. Eu quero demais te agradecer. Se você quiser comentar alguma coisa relacionada a teus cursos aí, pode usar esse tempinho final, tá? A gente tem lá no IBOM, você sabe disso, você é professor convidado nosso, você sabe que a porta está sempre aberta para você, sempre que a gente tem chance de ter você lá com a gente, é um prazer, onde todos vibram com a tua presença. A gente tem um curso de resina lá dentro do IBOM, que a gente está chamando agora em 2021 de resina guiada, né? Porque é justamente com essa ideia de fazer a matriz e guiar, onde a gente ensina tanto a técnica da resina injetada, quanto também a técnica da resina termocompactada. E você, há menos de um mês atrás, estava com um projeto online muito legal. Fala um pouquinho desse teu projeto. Então, é legal. Na verdade, a gente quer difundir o máximo essa técnica, né? E eu já estava nessa pegada de curso online. Na verdade, desde o ano passado, eu estava tentando fazer com que ficasse bom, com prática, né? Então, a gente está com uma turma em andamento. Talvez até tenha algum aluno aqui assistindo, mas a gente conseguiu desenvolver uma técnica envolvendo laboratório, né? Um módulo online envolvendo laboratório também, em um dente, em vários dentes. Enfim, tentando repassar bem essa técnica passo a passo. Para quem curte online, eu acho que a gente está, né, num caminho bem bacana. E eu fiquei muito contente, Miguel, quando você falou que ia colocar a técnica no curso de resina guiada, né? Pô, que legal, cara. Porque, na verdade, o que a gente quer é isso, que as pessoas entendam uma ideia, consigam aproveitar, desfrutar, que o paciente possa, né, se beneficiar também. Que eu acho que essa é a ideia de quem gosta da aula, é isso, né? Compartilhar uma informação bem. Então, quanto mais difundir, porque a técnica eu acho que é irreversível. Acho que cada vez mais as pessoas vão melhorar, né? Adicionar coisas para funcionar melhor. E eu penso, assim, você pegou assim, pá, no ar, né? Rapidinho você pegou, já fez, já deu certo. Porque, sabe, você já é mestre Cara, nisso, na mas... verdade, na verdade a gente se esforça também um pouquinho por aqui, né, Saquito? Não é? Pô, Eu com não tenho, certeza. Não, eu que aprendo eu com não você o tenho, eu tempo não todo tenho a agora. paciência oriental que você tem, mas eu também dou meus tirinhos por aqui de Pô, forma bem eu só planejada. aprendo com vocês. Né, cara, eu Né? fico, E depois assim, vai na trocando verdade, figurinha, né? sim, eu acho que o mais legal disso tudo, isso aqui, é a gente fazer o que a gente É faz, sempre cara, trocar. né? Trocar ideia e amadurecer e crescer junto. Estamos devendo aquele caso um Sim. para o outro, aquele caso junto, a gente está devendo isso, né? Verdade, verdade. Vamos fazer Estamos assim, devendo, vamos não fazer. vamos deixar isso para trás, não. Cara, a gente tem, ó, o Leopoldo aqui mandando um abraço, lá de Paris.
A Anne, Opa, Leopoldo! Anne, Caramba, que é, legal. que legal, né, cara? A Anne aqui, que é a Anelissa, que ajuda a gente também lá no Ibom nos Ani? cursos, Ah, levando o material da TDV, o material... Você falou do Teflon, a gente usa bastante aquela fita azulzinha sim, sim. deles, eu Usa acho... tape, né? É, Cara, bem que legal. legal, bem Quanta gente legal. legal aqui, ex-alunos, Renatinha Capes aqui agradecendo também. Pô, Ah, cara, eu tá, fico muito legal. feliz de... Eu acho que valeu. Acho que direto ao ponto a gente conseguiu, em 1 hora, Boa. Esse é né? a melhor coisa, direto ao ponto. Esse não é perfeito. Isso, Não fica enrolando, é direto ao sem ponto. rodeio. Esse, Sem rodeio. sem, Vamos lá. Quem assistir sem essa live rodeio. gravada vai ter um monte de informação legal aí que pode já tentar começar a fazer isso e depois, querendo algum auxílio, pode te chamar, pode me chamar, que a gente está aqui disponível para trocar informação. Mestre, Miguel, pessoal, obrigado aí pelo convite, cara. para quem não sabe, o Sequito é o mestre dos mestres. Vocês podem ter certeza disso. É assim que a gente chama ele Não, que nada. dentro da A gente sempre odontologia. Não, ele aprendiz, a sabe gente tá que sempre é. Ele aprendendo. sabe que é. Show. Irmão, um beijo no Obrigado, coração, Miozinho. Valeu, tá? obrigado. Beijo pra Feliz todos. de ter você com a gente. Valeu. Pessoal, um forte abraço. Mês que vem, de novo, um direto ao ponto. E a minha ideia é provavelmente cirurgia guiada. Vamos falar de tecnologia agora na Maravilha. implantodontia. E se tudo correr bem, vai ter com a gente aqui o nosso querido amigo Gustavo de Deus, falando sobre toda a abordagem de cirurgia Show. guiada, Fui. direto ao ponto. Falou? Irmão, Tudo de bom. se cuida. Valeu, Tchau, Miguel. pessoal. Obrigado aí pelo convite. Falou. Tchau, 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 tchau. gente. Um abraço.